Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide, os reinos africanos. Então vamos. Bom, quando se fala em África, muitas pessoas elas se deparam com a seguinte questão. Bom, a África é um continente, porém, elas só reduzem esse continente africano a apenas Egito, Marrocos, África do Sul, e isso quando lembram que o Egito faz parte dessa África. Então, dentro desse continente, vários povos lá habitam, como também vários povos lá habitaram ao longo da história. Durante muito tempo, o continente africano foi tido como um continente amaldiçoado durante a Idade Média, e algumas pessoas ainda pensam assim nos dias atuais, por incrível que pareça, porque eles relacionam o descendente direto, no caso aí de Noé, que aparece na Bíblia, o Cã seria o filho dele, e ele recebeu essa maldição do seu pai Noé, e assim Cã posteriormente tornou-se Canaã, que depois se tornou a África. Então, logo é um continente amaldiçoado. Os europeus usaram esse argumento para justificar, inclusive, a escravidão. Veremos isso em outras aulas mais à frente. Bom, essa África, ela sempre foi muito rica em recursos naturais, ouro, petróleo, diamantes e etc. E continua sendo rica ainda nos dias atuais. Inclusive, existem países que são bem desenvolvidos dentro desse continente africano, cujo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é bem desenvolvido. Porém, existe também miséria, pobreza, destruição e etc. Isso por quê? Isso faz parte de um período, de um contexto histórico muito grande. A África é o que é hoje, não porque isso aconteceu do dia para a noite, e sim por um processo histórico. Muitas conquistas lá aconteceram. Os europeus chegaram, houve um domínio e um extermínio, podemos dizer assim, em termos culturais, mesmo muitas coisas tendo sobrevivido ao longo da história também. Então, existe uma parte desenvolvida da África e também existe uma parte que é relacionada assim à pobreza, miséria e fome. Outra questão também importante é em relação ao Egito. O Egito vira e mexe está presente na nossa vida através de séries, desenhos, filmes. Porém, em muitas dessas obras, a gente consegue visualizar alguns preconceitos, se tendo faraós brancos e não colocando faraós negros e etc. Então isso não é uma coisa aleatória, sim é de caso pensado, porque o preconceito ainda permanece na construção dessas obras cinematográficas e etc. África pré-colonial. Bom, esse período pré-colonial na África pega do século IX e vai até o século XIX. Por quê? Esse período foi antes, de fato, de os europeus controlarem, explorarem essa região africana. Então ela é chamada de período pré-colonial dentro aí dessa África. Lá habitava diversas sociedades, umas mais desenvolvidas, outras reinos riquíssimos, e cada uma e cada qual tinha sua cultura específica. Não podemos colocar tudo como se fosse a mesma coisa. O continente africano é apenas um continente que tem uma cultura só. Não, existem vários povos e cada povo tem a sua cultura específica. A formação cultural. Bom, era bastante diferente nas diversas regiões, como eu acabei de falar. Tanto é que existiam povos, assim como os egípcios, ao norte da África, que tinham domínio ali da matemática, da geometria. Eles construíram grandes obras públicas, grandes pirâmides. Eles dominavam assim a escrita, de modo que o escriba era um funcionário muito importante nesse Egito antigo, porque ele fazia o registro, a administração do grande império egípcio. Como também existiam outros povos que eram mais simples, menos desenvolvidos,
que viviam, assim como nos tempos lá do Paleolítico e do período também Neolítico. Eram povos caçadores, coletores de frutos e raízes. Alguns viviam da agricultura de subsistência para a sua própria sobrevivência e etc. Então essa formação cultural era muito diferenciada dentro desse contexto africano. Cada um tinha sua própria cultura e cada um tinha sua própria forma de organização social. Assim como os egípcios fizeram um estado muito forte, um controle muito forte do governo, lembrando o rei do Egito, Faraó, outros não tinham, outros viviam em tribos. Então, alguns pontos comuns a gente pode ter entre todos esses povos e reinos africanos, e outros nem tanto. Reino Banto. Bom, localizava-se na parte leste da África, já por volta de 1000 anos antes de Cristo. E os bantos eles influenciaram bastante a nossa cultura, porque um dos povos mais escravizados que vieram para cá foi o povo banto. Exemplos, temos instrumentos musicais, o berimbau, que é usado na capoeira, temos a cuíca, que é usada em escola de samba e no samba como um todo, em danças também. Essa cultura banta nos influenciou, como a própria capoeira, a congada e o maracatu, e entre outras influências que recebemos dos povos bantus. Aí eu coloquei um mapa com antigos reinos africanos e impérios africanos. O reino era centralizado ali por um rei, em alguns casos. E o império, quando se tem um conjunto de reinos controlados assim. Aí temos Egito, Etiópia, Cartago, Gana, Lunda, Ruanda, etc. Reino de Gana, ou Terra do Ouro. Bom, o conhecimento que temos desses povos africanos nesse período vem de documentos árabes, ou seja, os povos que lá chegaram, pregando assim a religião muçulmana, o islamismo. Em alguns locais isso foi através da força, em outros foi através mesmo de uma aceitação pacífica, na paz. Temos também a arqueologia, ou seja, tudo aquilo que é encontrado pela arqueologia, toda a questão material, vasos, joias, etc. Isso serve para a construção histórica também, como também a tradição oral, que é uma história que era passada assim de tribo para tribo. Então tem várias influências e essa história vai se desenvolvendo e vai se amplificando, aumentando, como também ela vai tendo várias interpretações de povo para povo, de reino para reino. Então a gente junta tudo isso, os escritos árabes, a tradição oral e aquilo que encontramos na arqueologia, para aprender um pouco mais sobre a história desses reinos e povos africanos. Agora, em relação ao reino de Gana, que é a Terra do Ouro, chamada assim pelos árabes, surgiu no oeste africano a partir do século III e chegou a organizar também um império centralizado. Eles comercializavam ouro, peles, penas e etc. Já que a África é bem rica nessa questão natural, sempre foi. Então esse ouro era uma moeda de troca, peles que eram utilizadas em confecção de roupas, penas também, etc. O Islã em Gana. Bom, o Islã, que é a mesma coisa que islamismo, que tem a ver com os muçulmanos, começou a crescer. Gana era o título do rei. O rei era chamado de Gana. Mesmo esse rei não tendo se convertido ao islamismo, a religião de Maomé, já estudamos sobre isso, é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em apenas um Deus, que Maomé foi o último profeta enviado. Então esse rei, o Gana, ele não se converteu ao islamismo, porém foi muito estratégico para ele, que quando ele conquistava outros povos, ele usava assim a religião islâmica para juntar a sociedade através de uma adoração divina, através assim do islamismo. Então a elite, intelectuais, os nobres se converteram ao islamismo, porém o próprio rei Gana não.
porque o próprio Rei Gana era tido também, assim como uma pessoa que fazia o elo entre os deuses e os seres humanos, como uma função mesmo de sacerdote. Outro reino também que tinha era o reino de Mali. Esse surgiu às margens do rio Níger, ou seja, tendo uma civilização às margens do rio, significa o quê? Que a água será utilizada para o consumo como para a agricultura. Então o ouro era essa moeda de troca, já que eles tinham muitas produções, assim, muitas fontes auríferas de ouro de forma natural. O sal também era muito importante. Ele era muito importante porque ele servia para conservar os alimentos, já que não se tinha ar refrigerado, não se tinha geladeira, então eles conservavam os alimentos através do sal. Bom, em relação à escravidão, esses escravos não foram os europeus que criaram a escravidão. Na história da humanidade, ela sempre existiu. Os povos, eles conquistavam outros povos e assim obrigavam esses povos ao trabalho forçado. Pessoas também que não poderiam pagar assim as suas dívidas se tornavam escravizados, etc. Porém, como os europeus, essa questão da escravidão tornou-se muito mais uma questão preconceituosa, de modo que, para os europeus, os negros africanos precisavam do trabalho forçado, da escravidão, para assim purificarem as suas vidas. Porém, isso veremos com mais detalhes em outras aulas. Bom, como eu mencionei que existiam várias culturas dentro dessa África, como também ainda existem hoje, podemos tirar assim alguns costumes desses povos, costumes esses que eram parecidos entre alguns povos, não iguais em termos gerais. Clãs. Bom, os clãs eram laços familiares e um chefe de uma tribo, ele será descendente de um outro guerreiro e esse chefe era um guerreiro e um sábio. Então, ele era o chefe de um clã, de uma tribo. Porém, as tribos entravam em guerras, em conflitos constantes, raptando mulheres. Por quê? Eles acreditavam que quanto mais eles tivessem filhos, seria bem melhor para o trabalho. Porque a mão de obra seria abundante. Politeísmo, de uma forma geral. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Esses deuses eles chamavam de orixás. E sempre relacionados aos fenômenos da natureza. Deus da água, Deus do fogo, etc. Alguns grupos também acreditavam na vida após a morte, tanto é que enterravam as pessoas com os seus pertences, e etc. Então esses são alguns costumes em comum que esses povos africanos tinham. Eu coloquei uma pintura do século XVI, um nobre africano. Lembrando, não existe apenas miséria na África. Existem muitas riquezas naturais e países também mais desenvolvidos. Porém, existe também pobreza e miséria nessa África. Negros jogando, dançando a capoeira. Na história do Brasil, tanto a capoeira como as religiões de matriz africana, elas foram proibidas durante períodos em nosso contexto. E eu coloquei uma imagem, um desenho de Iemanjá, que é a rainha do mar, segundo a crença dos africanos. No caso aqui ela está negra, porque também tem uma imagem dela branca. Isso faz parte de um sincretismo religioso, uma mistura religiosa, que veremos mais especificamente em outra aula. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!